para vocês na semana passada dois protocolos bastante famosos, né? O 802.15 e o 802.15.4, popularmente conhecidos como Bluetooth e como Zigbee. Essa semana eu vou mostrar para vocês 4 protocolos. Eu vou começar hoje com o RFID e o Bluetooth Low Energy e vou mostrar para vocês um projeto com o Bluetooth Low Energy para a gente discutir algumas pequenas questões. Na quinta-feira a gente vai falar sobre o 802.15.4e e o NFC, e com isso eu espero terminar os protocolos que são de camada de enlace e de curta distância. Na semana que vem a gente vai falar sobre NB-IoT, que na verdade não é um protocolo, mas é uma família de protocolos, e o LoRa, que são o que a gente chama de protocolo de longa distância, ou seja, IoT de longa distância. Terminando isso, a gente vai para os protocolos da camada de aplicação e depois vai começar a discutir a parte dos algoritmos para fechar o curso com o que a gente chama de última milha, né? As técnicas de IoT de última sinalização. Então, eu vou colocar hoje no Classroom já alguns vídeos, uma atividade nova, que é aquela de gerenciamento que eu falei para vocês que a gente ia usar o Contic, né, para verificar o tráfego. Então, assim, eu decidi, em vez de entupir vocês de trabalhos, dar uma quantidade um pouco menor de trabalhos para vocês terem tempo de ler o material, ver os textos, discutir e já começar a pensar em qual seria o que vocês gostariam de explorar dentro do artigo final da disciplina. Tá? Porque se eu entupir vocês de trabalho, vai acontecer o que normalmente acontece, que é vocês vão fazer um artigo apressado, né? Um trabalho já mais apressado, sem ter nenhum tipo de reflexão mais profunda, que é que eu espero de vocês. E eu também vou dar uma colher de chá, porque a gente está nesse período de pandemia, né? Então é mais tranquilo. Então, o que a gente vai falar sobre o RFID hoje, né? Então, o RFID, ele surge em 1930, todo mundo vendo, né? Ok, tô vendo. Tá bom. Então, as primeiras patentes de RFID surgem em 1930. Ou seja, eu estou falando de uma tecnologia que já funciona para a gente há 90 anos. Tá? Então, o primeiro uso do RFID foi na Segunda Guerra, né? Para identificação, na verdade não era exatamente o RFID como a gente tem hoje, mas uma coisa similar, para identificação de aliados ou inimigos, né? Ou seja, coisas que hoje a gente já fala como a IoT para o campo de batalha, que é uma área que é muito quente em termos de investimento, principalmente pelas Forças Armadas Americanas. Isso já vem desde a Segunda Guerra. Tá? Então, em 1948, né, o trabalho de Henry Stockman, que é o Communication by Means of Reflected Power, né, ele trata pela primeira vez essa discussão, e a primeira patente do RFID como RFID, ela vem em 1973. Em 1999, o MIT funda o Auto ID Center, né, que é um centro para a padronização desse RFID. Até essa época, cada empresa tinha o seu próprio padrão de radiofrequência, né? E o esforço atual é liderado pelas grandes lojas de varejo e pelo Departamento de Defesa norte-americano. E por que isso é importante? Porque quais são hoje os assets tradicionais do RFID? São aplicações únicas dedicadas, como, por exemplo, aquele pedágio, né? Eu esqueci como é que é a primeira onda azul. Sistemas de pedágio de forma geral, né? Animal tracking, controle de acesso, imobilizadores. Então, são sistemas isolados, com leituras simples e um crescimento muito lento, tá? Então, assim, são aplicações muito idiotas, né, em português bem claro, e com muito pouco processamento interno, né? Então, um novo segmento que desde a década passada, mais ou menos uns 15 anos, o Walmart vem tentando trazer, é o segmento do que a Amazon conseguiu com a Amazon Go, né? E a gente tem a discussão que a Amazon conseguiu fazer isso através de visão computacional, mas a ideia seria que você tivesse uma loja onde você não precisasse de ninguém controlar coisa alguma. Você não precisasse levar dinheiro, você não precisasse levar nada. Através do uso de radiofrequência e de algoritmos, né, você poderia estar lidando com sistemas que seriam fim a fim, que usariam leituras complexas e que seria um mercado extremamente emergente, um mercado onde você poderia ter bilhões. Eu estou falando de um mercado que é multibilionário. Eu estou falando de uma movimentação de 400 bilhões de dólares por ano nesse tipo de mercado. Então, isso nunca se concretizou,
né? Eu não sei como é que vocês fazem compras, mas eu faço compra no Mundial, né, galera? Então, né, o Mundial, ele é a mesma coisa desde os anos, sei lá, 80. O Mundial, inclusive, ele tem um aplicativo. E o aplicativo dele não me diz absolutamente nada. Não faz nada, não tem nenhuma utilidade prática. E então a gente está muito longe ainda disso no grande varejo, né? Mas tinha algumas lojas, por exemplo, nos Estados Unidos, que elas funcionam via Bluetooth, você não carrega mais você vai via RFID, né? Você escaneia um produto e você só pega os produtos que você escaneou lá no caixa. Não tem mais nenhuma outra. Você não carrega mais esses produtos, você não tem nenhuma outra forma de você gastar esforço nas lojas, né? Mas, assim, são casos muito isolados, não é essa visão, né, de que a gente teria de fazer isso via celular, né? Hoje, um cara que vem substituindo muito o RFID nessa função é o NFC, até porque mundial é S2, S2. O NFC, ele acabou substituindo muito por causa da integração direta com o celular. Poucos são os celulares que têm leitores RFID, mas muitos celulares têm leitores NFC. Então a ideia seria justamente isso. Então, quando você fala em Apple Pay e Google Pay, né, você veria nessa direção de que o seu celular seria. O PicPay é isso, né? Só que o PicPay faz isso via QR Code, de uma forma muito mais simples, né, do que seria, por exemplo, o Apple Pay. Inclusive, assim, a Apple Pay ela me surpreendeu porque a Google tinha anunciado, tinham rumores, né, que a Google lançaria um cartão de crédito baseado em RFID, que seria de custo zero para o lojista, né? Então, a grande sacada aqui, né, é que quanto menos custo você tem no cartão de crédito, mais você pode estar absorvendo pessoas. Quanto mais vocês absorvem pessoas, mais gente você vai ter trocando informações. Pega o caso, por exemplo, do próprio PicPay. O PicPay é uma ótima ideia. O PicPay dá cashback, mas você está te vendendo informação e ele está te servindo como propaganda. Então, o PicPay te passa propaganda, então ele é um ótimo meio de marketing digital te pagando por isso, né? E para vocês terem noção de como isso é uma ideia muito, muito, muito bizarramente maravilhosa, essa ideia do Walmart, essa ideia do PicPay, é o seguinte: quantas pessoas passaram a instalar o PicPay no celular para comer nos trailers do CT? Que tem PicPay, né? Então, essas são as discussões que a gente está tendo. Então, não pensem só a tecnologia pelo padrão de tecnologia, mas olhem o segmento a que ela se destina, né? Onde é que a gente está trabalhando. Então, eu estou falando, né, isso em 2003, né? O mundo mudou, mas essa era a ideia do RFID. Então, eu tenho duas formas básicas de operação do RFID, que é o acoplamento indutivo e o backscatter, né? No acoplamento indutivo, o leitor, através da indução de campo, né, lei de Coulomb, ele iria gerar energia que alimentaria a tag, né? É o que a gente chama de energy scavenger, né? O buscador de energia. Então, a energia é gerada pelo meio, né? E o que eu teria no backscatter? Eu teria um leitor muito tradicional, onde a tag e o leitor eles são alimentados por energia e eles trocam sinais de radiofrequência, tá? Eita, calma aí. Então, olha só quais são os componentes do sistema RFID. Eu tenho um leitor e eu tenho uma tag. E é só isso que eu tenho. Eu não tenho uma. Existem redes RFID, eu vou botar para vocês umas referências sobre RFID Networks, mas tradicionalmente o RFID ele é monoprocessado, né? Ele é ponto a ponto. Eu tenho um leitor e tenho uma tag e é isso que tem. Dados vêm de forma bidirecional, mas o leitor vai passar energia, né, através do acoplamento indutivo e sincronização para a tag. A tag vai passar dados e os dados que a tag vai passar são, né, funções da própria identificação. A gente vai ver que tem uma forma muito interessante, muito inteligente de gerar essa identificação. As tags podem ser do tipo passiva, com energia provida pelo leitor, semi-passiva, com energia provida por uma bateria, ou ativa, com energia provida por uma bateria com um transmissor na tag. Então, basicamente, a gente nota que a passiva seria mais interessante. Diego falou, Miceli, falando de RFID, alguma aplicação sem essa seja de mercado e compra, estilo Amazon ou algo fora disso? Você tem aplicação militar utilizando isso, tem contact tracing utilizando isso, você tem sistemas de identificação utilizando isso, você vai ter cartões de crédito utilizando RFID,
também, né? O contactless nada mais é do que a aplicação, o próprio Rio Card ele é RFID, né? RFID barra NFC. Né? Eles são exemplos de aplicações onde você tem, na verdade, troca de informação que fica armazenada. Então, existem bastante, hoje em dia bastante coisas com RFID. Então, na verdade, é uma tecnologia muito interessante, né? A gente até vai ver um pouco mais sobre usos dela. A gente, por exemplo, estava querendo montar lá no laboratório, né? Montar uma tranca que seria baseada no RFID dos alunos, né? Então, isso ia ser muito interessante. O NCR, você só entra com cartão de RFID. Eu não sei se eu já cheguei a mostrar isso para vocês, né? Mas, inclusive, você pode cadastrar o seu RFID. Então, tem gente que entra no NCR com o RFID do cartão de crédito. O que eu acho, né, uma coisa muito ruim, né? E aí gera alguns outros problemas, né? Se a tua identificação é RFID, o que me impede de clonar esse tipo de coisa, né? Então, é nesse tipo de problema que a gente tem que também pensar. Tá? Então, olha só, o RFID ele é baseado no EPC. O que é o EPC? Electronic Product Code. É um número de 96 bits. Ou seja, gente, 96 bits é bastante coisa. Porque eu vou ter um cabeçalho de sincronização de 8 bits, eu vou ter um EPC Manager, né, um Object Class e um Serial Number. Ou seja, EPC Manager é o ID do produtor. Ah, bacana, Vitor, bacana, bacana. O Object Class é a classe do produto, né? E o Serial Number é o número da tag individual. Ou seja, com 96 bits, eu vou ter 268 milhões de empresas que podem cada uma categorizar 16 milhões de produtos que contém 687 bilhões de unidades individuais. Cada uma desses caras vai representar um produto, ou seja, tem uma base gigantesca de produtos RFID individuais que podem ser gerados. Cláudio, então, esse Auto ID Center seria o responsável por fazer esse tipo de coisa, né, para você ter essa certificação de que o seu produto está numa base única internacional. É claro que isso é um problema. Né? Você pode não querer que seu produto esteja numa base única individual, faz todo sentido do mundo você não querer isso. Né? Existe uma série de boas razões para as quais você não gostaria disso. Eu vou ter, a nível de tags, eu posso classificar não só por ativa, semi-passiva e passiva, né, mas eu posso categorizar ela pelo tipo de radiofrequência que eu uso. Eu vou ter low frequency, high frequency, ultra high frequency e microwave. Microwave já é a que a gente vai descartar. A gente normalmente está trabalhando na de low frequency ou ultra high frequency. A low frequency, por que a gente está usando? Por causa do range, que é de 10 centímetros. Então, por que isso é importante, Cláudio? Para poder categorizar e simplesmente passar por um produto. A aplicação que a gente vai estar nesse tipo de candango, né, é o Smart Card, Ticketing, Animal Tagging, Access Laundry, né, e onde a gente vai estar gerenciando. A Ultra High Frequency vai ser transporte de 2 a 7 metros, é o que a gente usa, por exemplo, naquele Onda Livre, onde a gente vai ter o ID, né, para transporte, né, acesso, segurança, gerenciamento de itens e cadeia logística. Então, esses dois, o low frequency e o ultra high frequency, são os que estão sendo utilizados e cada vez menos eu tenho utilizado o high frequency. Tá? Então, vamos lá. E aí, dentro do ultra high frequency, somente dentro do EPC, a gente vai ter classes desse cara, onde a gente está usando hoje a classe 1 geração 2, né? Onde eu já tenho autenticação e criptografia embutido no padrão, é um padrão AES, bem tradicional, com 32 bits de password, né, e que faz até 1.700 leituras por segundo, né? NA é North America e EU é Europa, tá, gente? De leitura e escrita, tá? É onde a gente mais está atuando, então. Hoje, low frequency e ultra high frequency. Na classe 0, eu vou estar usando o backscatter, provavelmente, com, né, aqueles mesmos 96 bits de EPC, mas eu vou estar adicionando 24 bits do que eu chamo de kill code, que é um reset da minha key, né? E 16 bits de checagem de redundância cíclica, né? Então, eu vou ter a minha comunicação vai ser através de um conjunto de sinais de inicialização, que são aqueles 8 bits iniciais. Eu vou fazer um tree transversal, que eu vou ler as tags individualmente bit a bit. Então, na verdade, estou fazendo um modelo de
orientação à conexão bit a bit, e a comunicação, basicamente, é a leitura da tag. Através da leitura da tag, tradicionalmente eu vou pegar esse valor e ir numa entidade externa para processando, o que é muito mais razoável do que eu processar dentro da tag. Né? As taxas são bastante baixas, né? Com um bit a cada 12,5 microsegundos, mas é mais do que suficiente para o que a gente precisa. Né? O leitor vai buscar a tag por modulação de amplitude e a tag vai responder por modulação de frequência. Ou seja, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é a codificação Manchester, tá, gente? Então, assim, dois ciclos de modulação vão representar um ciclo de modulação vai representar um zero. Então, essa figura aqui está representando 1, 0, 1, 1. Né? Então, essas são, né, formas que a gente tem, né, de gerenciar o nosso modelo. Então, por isso também que é bem ruim. Então, a sequência de inicialização, na verdade, ele vai ter um power-up, um master reset, uma calibração do meu sensor, e a partir desse momento eu vou estar trocando esse binary transversals. O que é um binary transversal? Mais uma vez, é o bit a bit do que eu vou transmitir, onde eu vou ter mais uma vez sincronização, a identificação e uma checagem de redundância cíclica. Cláudio, você está querendo me dizer que tudo que eu passo é sempre o meu endereço? É. Mas o seu endereço é, ao mesmo tempo, informação e endereçamento. Isso torna ele muito simples de ler, e por mais que seja um endereço comprido, ele é único. Então, ele é verdadeiramente único. Passado por uma modulação, como vocês puderam ver, modulação de frequência, que não é nada diferente de como a gente transmite, por exemplo, no Bluetooth. Tá? E se vocês tiverem dúvidas, vocês sempre podem estar me perguntando. Então, eu tentei aqui escrever, né, fazer um algoritmozinho de como é o processo de busca de tags, ou o que a gente chama de simulation process, porque, na verdade, é isso que a gente faria, por exemplo, dentro dessa loja, da loja da Amazon, né? Todas as tags no alcance do leitor vão mandar os seus MSBs para o leitor vai responder com 0 ou 1, ou seja, é aquele modelo de checagem de redundância baseados em 0 ou 1. ARC e NAC é exatamente igual ao Bluetooth. Cláudio, por que isso? Porque o Bluetooth, como eu falei na aula passada, na terça-feira, o Bluetooth é a tecnologia que inspirou todas essas outras tecnologias, tá? Se o bit tag é igual ao bit do leitor, então eu pego o próximo bit na tag. Então, olha a diferença aqui. Enquanto eu tinha aquele modelo de ACK e NAC no Bluetooth, né? 1 para chegou e 0 se não chegou, aqui ele tem um modelo de confirmação em espelho. Se eu estou fazendo isso bit a bit, eu confirmo o mesmo bit no retorno. Ou seja, se você transmitiu 1, eu vou te transmitir 1. Se você me transmitiu 0, eu vou te transmitir 0. Olha que coisa inteligente. Né? Ou seja, é como se eu tivesse o tempo todo no telefone perguntando. Sabe quando vocês estão falando, por exemplo, com um atendente de telemarketing, fala seu número de telefone, 9. E a ideia é a mesma coisa aqui. Tá? E o processo vai continuar, né, até que o leitor tenha lido uma tag completamente. E o leitor vai buscar buscas consecutivas até que todas as tags no alcance tenham sido lidas. Isso é exatamente igual, é um eco, exatamente. Isso é exatamente igual, essa questão de pegar várias tags do leitor, como o master e o slave fazem no Bluetooth, né? Só que o master divide isso no tempo, faz isso, slave a slave fica poleando, e esse processo ele é único. Eu leio uma vez e vou fazendo isso, tag a tag que tiver no meu alcance. Como meu alcance é de 10 centímetros, eu vou sempre estar pegando pouca gente. Então, olha só como isso é inteligente. Mas pensa o seguinte, se isso existe, eu tenho que lidar com problemas de interferência. A minha loja tem que ser arrumada de uma forma que eu não precise, que eu não tenha dor de cabeça para poder ler. Imagina que tem, sei lá, um produto muito disruptivo, né? Sei lá, tipo um iPad que agora serve para programar, né? E um iPad Pro com utilidade para desenvolvedor. Aí, com certeza, o iPad Pro já vende que nem lixo, mesmo custando sei lá, 10 mil reais, vende que nem água, aquela desgraça. E apesar disso tudo, ele vende muito. Agora, se você tem um desse para desenvolvedor, vai vender mais ainda, né? Porque aí o nego vai dizer, beleza, agora o iPad já faz as funções de um desktop completamente. Então, esse tipo de coisa, e aí todo mundo está numa loja dessas, assim, você só tem poucas tags com o iPad, olha o problema. Então, até repensar como é o negócio é uma coisa que, dada a tecnologia, o cara tem que entender. E essa é a grande questão do desenvolvedor de tecnologia. Entender o protocolo não basta, tem que entender a aplicação.
Tá? Então, por exemplo, usar numa loja e usar como hoje é um mercado tradicional vai ser um fracasso miserável, né? Mas, inclusive, né, até para você poder desligar a tag no momento que acabou o teu produto. Então, essas são questões que as pessoas deviam estar preocupando, deviam estar pensando, sim, né? Então, o leitor pode sempre ter. O leitor é que nem o mestre, ele que domina a comunicação, e ele pode a qualquer momento, né, parar esse processo de comunicação para mandar para uma única tag. Então, os leitores, né, isso vão ter diferenças de modulação, né, entre os países, né? Isso aqui dificilmente cai em prova, mas eu botei, né? Então, o leitor, assim, quais são os desafios dos leitores? Eles devem sempre entregar energia suficiente para carregar a tag. Ele deve discriminar a modulação do backscatter na presença do carrier na mesma frequência, tá? Ou seja, eu preciso saber se o que eu estou vendo é um outro leitor ou se eu estou vendo é uma tag. A diferença de magnitude vai ser de 70 decibéis entre sinais transmitidos e recebidos. Isso é um indicativo para o problema acima. Existe interferência entre leitores. E o grande volume de dados da tag vão precisar ser filtrados antes de devolver a informação para a rede das empresas. Ou seja, o leitor tem um papel agora de sync node, de coletar esses dados, de fazer um pré-processamento para mandar para a nuvem da empresa, para a rede da empresa, para o sistema da empresa, sabe-se lá Deus o que vai ser. Tá? E é um exemplo seguinte, a pilha de software de um leitor, de um leitor RFID, aquele exemplo que eu falei para vocês, é uma pilha cross-layer. Como assim uma pilha cross-layer? Todo esse software aqui, hardware, OS, Levo, é uma única coisa. É tudo produzido no mesmo software. Cláudio, mas isso é diferente, porque, porra, agora você tá deixando a gente confuso. Porque você falou que tinha pilha lá da Isoose 7 camadas. Isoose 7 camadas. Aí você falou pra gente ler o livro do Kuroso que tinha 5 camadas. Foi 5 camadas. Aí depois você mostrou pra gente a pilha do Sixoplan que tinha 5 camadas. 5 camadas. Aí depois você mostrou na aula passada a pilha do Zigbee, que podia ter 2, 3 ou 4 camadas. 2, 3 ou 4 camadas. Agora você tá mostrando um negócio que só tem uma camada. Eu falei, Por quê? Para mostrar que cada projeto de software, dados os requisitos que você tem, seja esse projeto software e hardware ou só software, ele vai precisar entender o cenário que ele se aplica. Aqui, para que você tenha um negócio de baixo custo e de fácil implementação, você teve que botar isso aqui cross-layer. Se isso não acontecesse, eu poderia estar usando uma pilha de software tradicional. Eu poderia estar usando um sensor 802.15.4, mas não é o bastante para mim, ainda é caro. Então aqui eu tenho esse modelo de software aqui, esse modelo de pilha que a gente está utilizando. E é isso aqui que está implementado naquele shields RFID do Arduino. É justamente isso aqui que vai estar implementado. Entendeu? Então essas são discussões que a gente vai ter que ter o tempo todo em relação às nossas aplicações, né? Será que eu estou usando o melhor modelo de formulação? Essas são discussões que são muito sérias e muito duras de a gente fazer. Então, existem vários modelos de API, você pode construir o teu próprio leitor RFID, tá? E isso é muito interessante, eu vou postar alguns links para vocês, tá bom? E aí, então, eu vou gravar esse vídeo, vou gravar mais um outro videozinho explicando, mas na aula que vem, eu vou comparar esse aqui com o NFC e vocês vão ver que o NFC, na verdade, é um subtipo do RFID muito parecido com o RFID Ultra High Frequency Class 1 Generation 2, tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês. Vocês estão vendo alguma coisa? Estão vendo a minha tela? Estão vendo os slides do Bluetooth 4? Low Energy? Não, é o slide que você estava passando antes do RFID. Tá, então eu vou parar a apresentação. Valeu. Vou apresentar agora uma janela. Tá. Em resumo, a implementação de RFID é personalizada para determinada aplicação? Sim, sim. Ele é personalizado para determinada aplicação. Ela precisa ser. Essa implementação a nível de hardware, às vezes. Ô, Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Desculpa, eu cheguei atrasado. Então, o que alimenta aquele chipzinho lá do RFID é o sinal que o leitor envia? 3 tipos de tag. As tags passivas, que é o sinal que o leitor envia, aí é o que a gente chama de acoplamento indutivo.
baseado na lei dos campos eletromagnéticos, né? Você gera um efeito de campo, esse efeito de campo gera energia, essa energia alimenta o sensor. Você tem a tag semi-passiva, que ele não emite esse sinal de onda, ele só recebe, mas ele tem uma bateriazinha interna dele, tá? É o que a gente usa, por exemplo, para garrafa, sabe, garrafa de vinho? Você coloca a tag RFID embaixo e serve para você fazer a verificação. E o que a gente chama de uma tag ativa, que ela usa o que a gente chama de backscatter. O leitor transmite, mas a tag também transmite um salto de frequência muito parecido com a questão do master slave do Bluetooth, né? Mas ela transmite usando que fonte de alimentação? Uma bateria. Na semi-ativa, na semi-passiva e na ativa você tem baterias embutidas. Bateria, tá. Não, eu tô falando dessas RFID, tipo tag do carro que passa. Essa tem bateria. Aquela que bota ali no carro para passar no... Tem bateria. Ah, tá, não sabia não. A totalmente passiva é a que tem nos cartõezinhos. Né? Exatamente, totalmente passiva que tem nos cartões. Tá, ok, valeu. Por exemplo, o caso E mesmo assim, a primeira geração do RioCard, ela não era totalmente passiva não, tá? Ela era semi-ativa, então anualmente você tinha que trocar o seu RioCard. Inclusive, tinha uns hackers muito cabulosos, que eu não recomendo vocês procurarem isso, né, porque isso é muito errado e muito errôneo, né, mas que permitiam você abrir o teu cartão com RFID e recuperar a bateria dele se você quisesse. Mas não façam isso em casa. Enfim. E a outra tecnologia que eu queria discutir um pouquinho com vocês hoje é o Bluetooth Low Energy, né, que é a quarta versão do Bluetooth, tá? O Bluetooth Low Energy, ele vai estar entrando dentro de uma família de tecnologias, né, onde vocês vão ter a primeira versão, né, o Bluetooth ACL, também chamado de High Speed, né, que é o Bluetooth assíncrono, o Bluetooth SCO, que é o Bluetooth síncrono, né, que a gente viu, o Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Zigbee, o ANT, que é para meios rurais, né, onde vocês vão ver que o Bluetooth Low Energy aqui, ele serve para verificação de estados. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Bluetooth é a primeira versão do Wi-Fi 802.11, tá? Eles não servem para... não é que eles não sirvam para verificação de estados, mas o objetivo deles é passar dados, passar informação. Essa informação vai ser voz, vai ser dados, vai ser áudio, vai ser vídeo. Eles não estão interessados em aplicações que são baseadas em eventos. O que isso quer dizer? Né? Eles não estão interessados necessariamente em saber se um vidro quebrou, se um animal caiu. Eles estão interessados em coletar informações. Assim, para que essa informação vai ser usada, não importa. E nota que essa é uma diferença extremamente sutil. Não é fácil de perceber. Né? Ah, Cláudio, mas posso fazer isso com Bluetooth? Pode. Claro que pode. Mas não necessariamente seria a nossa melhor opção. Por quê? Porque isso pressupõe que você vai comunicar diversas vezes para uma informação que muitas vezes é muito pequena. Pensem na seguinte questão quando a gente faz o design de protocolo. Qual tipo de mensagem vocês acham que consome mais energia? Uma mensagem grande ou uma mensagem pequena? Coloquem aqui no chat, por favor. Tá, 2. Beleza. Me sinto amado. Mas... Tamanho do payload influencia, Gil, com certeza. Grande. Igual. Não, Vitor, essa é uma trick question, mas é tipo isso aí. Isso é uma pegadinha do malandro. Então, pensa o seguinte, densidade por bit seria pequena. Densidade por bit seria pequena. No caso de eu ter uma informação que é grande, seria melhor mandar pacotes grandes ou pacotes pequenos? Grande. Depende do protocolo da rede. Pacotes grandes. O depende do Diego é a melhor opção. Fragmentar, Fábio, é mandar pacote grande ou pacote pequeno? Porque a gente já fragmenta do tamanho máximo de MTU. E se eu mando pacote... E assim, aí eu vou fazer a pergunta que é mais... Depende do risco de perder pacote? Depende, Amanda. Mas aí, como é que é o tamanho... Como é que eu fragmento? Se eu tenho risco de perder pacotes, mas eu tenho muita informação, eu fragmento em pacotes grandes ou em pacotes pequenos? E se eu fragmento em pacotes pequenos, qual deveria ser o tamanho do pacote pequeno que eu fragmento? Pensando no overhead, com certeza. Então tem um trade-off entre tamanho do cabeçalho, tamanho máximo do pacote e o risco de perder pacote. Né? É que a gente está nessa matéria aqui não é
né, rede sem fio. Dentro de rede sem fio, você tem um protocolo chamado 802.11s. 802.11s ele trabalha com uma métrica chamada airtime. O que é o airtime? Ele é uma relação entre o teu sinal ruído, entre a tua taxa de transmissão, entre o teu tamanho do cabeçalho e a tua taxa de fragmentação. Né? Mesmo dentro do 802.11 original, né, ele tem um que a gente chama de RTS Threshold. Ou seja, eu tenho um tamanho mínimo de pacote antes de eu fragmentar e antes de eu enviar um pacote de conexão. Por exemplo, se eu tenho um pacote muito pequeno, não vale a pena eu mandar um pacote de formação de canal de conexão. Então, existem, né? Depende muito do que é transmitido, Diego, mas não só a questão de depender do que é transmitido. Até do ponto de vista numérico mesmo, tem uma relação muito clara entre a perda. Então, o tamanho ótimo ela é realmente uma posição. Dependendo da aplicação, e aí entra uma questão que é muito que o teu professor está falando que está completamente correto, tá? Mas se eu pego o caso de um vídeo, transmissão de vídeo em tempo real, quando eu estou numa rede, eu tenho tantas camadas entre a transmissão e chegar em você, que essa relação de perda do sinal do ruído, ela pode não ser aceitável, pode ter um overhead muito grande. Quando eu falo numa pilha mais enxuta, a responsabilidade passa a ser mais do gerenciador, por exemplo, da camada MAC. No caso da rede, você vai passar por aplicação, transporte, rede, né? E tem várias coisas no meio do caminho que podem gerenciar esse problema. A gente fala muito isso, eu dava uma disciplina que é chamada de qualidade de serviço, onde a gente discutia esse tipo de problema. Né? Não só dentro da tua rede doméstica, mas na qualidade de serviço de uma rede industrial. Né? Porque na tua rede doméstica, a gente tem um SLA vai vir de Service Level Agreement, que é o nosso SLA doméstico, ele, desculpa o termo, gente, mas é uma bosta. É péssimo. As operadoras, assim, trabalham pra gente com muito pouca eficiência, tá bom? Não é falando mal dos operadores, porque o trabalho delas é um inferno, tá? É um trabalho muito difícil, principalmente na topografia aqui do Rio de Janeiro. Mas, né, é complicado, né, gente? Assim, eu não posso toda aula falar mal da Claro, na verdade posso, né? Em geral faço isso, mas é difícil. Né? Mas é um trabalho que a gente tem que reconhecer que tem uma dificuldade associada. Mas quando você faz uma pilha mais enxuta, como é o caso, por exemplo, da pilha do Bluetooth, né? Se eu tenho uma aplicação de rede local, você passa a ter essa dificuldade passa a ser muito mais numérica, né? Que tipo de aplicação. Então, na verdade, cada um desses protocolos. Nossa, essa foi maravilhosa. Parece internet via rádio, adorei. Mas, vamos lá. Então, assim, então, quanta energia o Bluetooth tradicional usa? O Bluetooth ele é orientado à conexão, aquele que eu mostrei. Eu preciso da conexão entre mestre e escravo. Quando o dispositivo conectado a um link é mantido, quando tem um dispositivo, ele é conectado, um link é mantido, né? Faltou uma vírgula ali. Mesmo que não haja transmissão. É o que a gente chama, eu vou polear, mandar aqueles quadros de pol, e vou mandar sempre o quadro de null quando eu não tiver que transmitir, ou seja, eu tenho que acordar. Mas você lembra que eu falei que isso era para simplificar? Poxa, simplifica mesmo. Mas não faz nenhum sentido do ponto de vista de consumo de energia isso. Tá? Então, o modo sniff vai permitir aos dispositivos dormirem, reduzindo o consumo e ampliando o tempo de vida. E a gente viu que o modo sniff é um dos subestados de conectado. E mesmo assim, mesmo esse modo sniff, eu tenho que acordar de vez em quando. E para que eu tenho que acordar de vez em quando? Isso não faz sentido. Mas eu preciso para poder manter a conexão. Senão eu tenho que passar de novo pela etapa de inquiry, pela etapa de page, pela etapa de um monte de coisa que gasta um tempo e consome energia. Por quê? Porque eu tenho que trafegar entre múltiplas faixas de frequência, que não é o que eu quero. Meu pico de transmissão é de aproximadamente 25 mA. E ainda não é o suficiente para dispositivos autônomos do tamanho de moedas. Cláudio, o que essa frase quer dizer? Quer dizer que se eu tiver uma moeda, que essa moeda tem uma bateria, esses 25 mA são muito custosos para essa moeda. Esse tipo de protocolo é muito custoso para isso. Ou seja, se você quer, por exemplo, né, digamos que você tem, imagina você que pega transporte público todo dia, né, tipo, pô, são 8 da manhã, naquele verãozão satanístico, né, Rio de Janeiro, e você está indo para a faculdade, está indo para o trabalho, está indo para fazer o quê? E aquele ônibus, assim, tipo 485 que você pegou ali na Leopoldina, último ponto, né? Você parece uma lata de sardinha. E
E o cheiro tá bacana, né? Porque, pô, verãozão, o cara já tá no ônibus há 1 hora em pé, o ônibus para, então tá daquele cheirinho agradável. Imagina que se você pudesse, tipo assim, ou então você tá indo numa reunião, patati patatá, e tua camisa pudesse dizer o seguinte, cara, você tá fedendo, vai passar um desodorante, né? Sem que ninguém precisasse torcer o nariz. Então, esse tipo de coisa parece bobagem, né? Porque essa é uma aplicação bem estúpida, e realmente é bem estúpida, mas poderia ser uma coisa diferente, né? Eu poderia estar medindo a tua temperatura para saber se você está com febre e se é melhor você ficar em casa. Ou seja, um botão que já tem um termômetro embutido. Eu poderia estar vendo teus batimentos cardíacos através de aceleração. E isso garantir que você não ia estar machucado, né? Que você não ia estar mal. Né? Tipo assim, ou então aplicações muito interessantes. Você podia ter um aplicativo Bluetooth que se comunicasse com o marca-passo. Ou então pensa o seguinte, né? O próprio marca-passo, os primeiros marca-passos Bluetooth, eles já existem. E tem que trocar a bateria de 10 em 10 anos. Olha só que coisa desagradável, né? Você tem que abrir o seu peito e mexer no seu coração para trocar uma bateria. Ah, Cláudio, mas o procedimento é fácil. Meu amigo, nada que tem que abrir o seu peito é um procedimento fácil. Né? Então, né, o ideal seria que você botasse aquele dispositivo no peito de alguém e esse dispositivo ficasse para sempre ali dentro. Né? E existem versões, inclusive, de marca-passo que eles usam a própria energia do corpo para alimentar a bateria do marca-passo. Né? O calor do corpo, né? Bem um estilo meio Matrix, mas Então, o que é o Bluetooth Low Energy? É uma nova tecnologia de rádio aberta e de curta distância que foi redesenhado do zero, que é diferente do Bluetooth clássico, né? Que a gente vai chamar de BR-EDR, a gente vai ver mais para frente por quê. É otimizado para ultra low power. Então, falando de baterias pequenas, como essa aqui, uma bateria bem tradicional, com menos de 20 mAh de pico de corrente e uma média de 5 microamperes de corrente média. Então, tudo é otimizado para baixo consumo. Os pacotes pequenos vão reduzir a energia necessária para transmissão. Então, na prática, eu só vou ter... Posso bater... mas aí é por aceleração. Pode também. Pacotes pequenos reduzindo a energia necessária para transmissão. Eu reduzo o tempo de recepção, ou seja, tem que sincronizar bem direitinho. E eu tenho menos canais de radiofrequência para melhorar o tempo de inquiry e page connection. Máquina de estados bastante simples e um protocolo único para tudo. Tá? Então, essa aqui é a comparação entre o Bluetooth 2.1 e o Bluetooth Low Energy. Cláudio, você trouxe os módulos do Arduino? Eu trouxe. Inclusive, copiei e colei isso aqui do Facebook, tá, gente? É bem descarado, bem feio, até a qualidade da imagem tá péssima. Então, assim, enquanto o range do Bluetooth 2.1 vai ser de 30 metros, a gente vai ver que o do Bluetooth Low Energy vai ser até 50 metros. Mas enquanto eu estou falando aqui num hit de 1 mega a 3 mega, tradicionalmente eu estou falando de 200K, a mesma taxa do Zigbee, tá? Enquanto o setup time aqui é aproximadamente 6 segundos na média, podendo chegar até 11, aqui eu estou falando de 3 milissegundos. Deixa isso entrar no seu coração. De 6 para 3. Mas eu não estou falando de voz, eu não estou falando de dados, eu estou falando de uma modulação muito menor. Eu estou falando o seguinte, eu vou restringir para ter mais. Tá? Então, o Data Throughput não vai ser um parâmetro importante para o Bluetooth Low Energy. Eu não vou ter suporte para streaming. A taxa de 1 mega, mas não é otimizado para transferência de arquivos. Ele foi feito para enviar pequenos conjuntos de informação, que a gente vai chamar de Exposing States. Esses Exposing States, na verdade, são orientação a evento. Então, vocês aprenderam na graduação em Comp 1, ou algoritmos e Lero-Lero, o que quer que seja a programar estruturado. Aí depois em Comp 2 vocês aprenderam a programar orientado ao objeto. E aí depois, em algum momento da vida, vocês podem ter aprendido a programar funcional. Mas existem outros modelos de programação muito importantes, como programação orientada a eventos e programação baseada em fluxo, que são muito mais adequados ao que a gente faz do que, né, esses modelos de programação estruturada. Então, toda a linguagem, até o Arduino, ele tenta implementar um modelo orientado a evento, né, dentro do C, usando as funções do void setup e do void loop, tá, para ficar tentando interpretar. Só que a gente nota que isso é um negócio meio porco, né? O wiring é maravilhoso porque é muito fácil de você programar para Arduino, mas a linguagem em si é meio tosquinha, né? E acaba que, desse modelo, muitas das vezes o JavaScript acaba ganhando, justamente porque ele consegue fazer isso muito bem, muito ótimo, de forma muito pragmática, né? O Contic, como vocês viram no vídeo que eu coloquei,
ou leram no livro que eu mandei vocês lerem, ou naquele outro minicurso que eu falei, vocês viram, né, que o Contic tenta implementar essa orientação a eventos dentro de macros do C++. É até um pouquinho melhor, mas ainda é uma droga. E isso é importante. Então, o que é um desenho? Como ele foi desenhado para máquina de estados, ele é bom para transferência de pequenos dados, como, por exemplo, temperaturas, velocidades, tempos, pequenos chunks de informação que representam o estado de alguma aplicação, disparado por eventos, podendo ser lido a qualquer momento pelo cliente. E é o que chama o modelo de interface que é chamado de GATT, né? Que é buscar informação em real time. A arquitetura do Bluetooth Low Energy é muito parecida com a do Bluetooth, onde eu vou ter um LL2CAP aqui muito bem definido, né, e um LMC também muito bem definido, e eu vou ter só o Generic Access Profile em cima da minha pilha. Ou seja, ele é um Bluetooth com Generic Access Profile escrito, com um LL2CAP modificado para consumir menos energia. Tá? Então, eu vou ter dois modos, o Dual Mode, onde o dispositivo Bluetooth ele vai poder se trabalhar no modo tradicional, esse BR-EDR, ou Low Energy, usado onde o BR-EDR já é usado hoje. Ou seja, se você hoje tem um chip Bluetooth, o chip físico você consegue manter. Né? Você pode mudar isso só a nível de firmware e você ter o Low Energy. Ou Single Mode, onde implementa apenas o Bluetooth Low Energy, que vai ser usado em novas tecnologias e aplicações. Então, aqui essa comparação, né, da BR-EDR Stack e do Single e do LE Stack e a compilação do Dual Mode. Ou seja, o que o Dual Mode é? É você ter essas duas stacks totalmente, né, interfaceáveis. É bem parecido com o que a gente faz, né, com a stack lá do tradicional, do TCP/IP. Cláudio, então você está mostrando ainda hoje uma outra stack, que é uma stack de 5 camadas. Na verdade, são 9, porque isso aqui é só até a camada 2. Eu ainda tenho camada de rede de transporte e aplicação para cima, se eu quiser transformar isso em IP. Né? E que, ao mesmo tempo, ela é intercambiável. Então, na verdade, tudo isso são modelos organizacionais da nossa implantação. Essas stacks, na verdade, elas viram software em algum momento. Tá? Então, a nossa camada física vai funcionar na banda ISM, porque é mais barato, com a taxa máxima de 1 MB, maior modulação que o Bluetooth BR, que significa um alcance maior, e com 40 canais com 2 MHz de espaçamento espectral. Só que dentro desses 40 canais, eu vou ter 3 Advertising Channels e 37 Data Channels. 2 tipos de canais. Um de transmissão e um de sincronização. Dentro dos canais de anúncios, eu vou ter, né, dentro dos canais eu vou ter 9 Data Channels, vou ter só 9 Data Channels available, porque todos esses outros canais, né, dos meus 40, 3 foram para anúncio, então 37 canais de dados, só que dentro desses 37, 9 vão ser o que a gente chama de Link Layer Channels, que são canais de interoperabilidade. Tá? Desses canais de interoperabilidade que vão bater junto com o Wi-Fi, eu vou usar na prática só 9 deles. Né? Ficou extremamente confuso, não expliquei nada. Então, vamos lá. 40 canais, 3 de advertising e 37 de dados. Desses canais de dados, eu vou separar 9 deles para ativamente trocar dados e os outros vão ser de interoperabilidade com o Bluetooth, seguindo o padrão 802.15.3. Tá? Então, na prática, dos 40 canais, só 9 trocam dados do Bluetooth Low Energy, enquanto os outros 15 interoperam com 802.11. E o que interoperará com 802.11 é evitar transmitir na mesma faixa de frequência, porque ele vai te atropelar. Então, a máquina de estados muda, né? Eu vou sair de scanning, que é buscar, e olha só como é que a arte imita a vida, né? O Bluetooth, como é que eu vou dizer? Ele influencia o RFID vai influenciar o Bluetooth na volta. Então, porque eu passo, ao invés de ter aquele estado inicial que eu tinha, aquela máquina de estados complicada, todo mundo inicia em stand-by, da mesma forma que era anteriormente. De stand-by, eu posso ir para scanning, que seria um misto de inquiry e paging. De stand-by, ao invés de scanning, eu posso ir para advertising, dizendo que eu estou existindo, ou initiating. E de advertising ou initiating, eu vou para connection. Ou seja, o scanning é um misto de inquiry com paging, o initiation é dizendo assim, gente, beleza, mas eu sou o master, e o advertising é dizendo, beleza, toma aqui o meu ID. E esse processo como um todo, ao invés de eu ser obrigado a passar por inquiry e paging, dura 3 milissegundos. Então,
Aqui no Advertise, os dispositivos vão poder fazer anúncios por diversas razões, tipo um broadcast promíscuo, né? Ah, galera, todo mundo tem que saber que fulaninho morreu. Todo mundo tem que saber que eu assumi essa função. Transmitir dados para um dispositivo que está previamente conectado, anunciar a sua presença para um dispositivo ao qual deseja se conectar, que aí realmente um page, né? E reconectar de forma assíncrona a um evento local. Ou seja, eu posso não ter formar conexão. Posso carregar... Não, desculpa, isso aí eu reli o chat de novo. E aí eu vou ter dentro desse estado data transactions. Uma vez que a conexão é feita, o mestre informa o escravo a hop in sequence quando acordar. Todas as transações subsequentes são feitas, não feias, nos 37 canais de dados. As transactions podem ser cifradas, ou seja, diferente do Bluetooth original, cifragem com a cifragem, criptografia, já estão embutidos, né? Ambos os dispositivos podem entrar no modo Deep Sleep entre transações. E ao entrar no modo Deep Sleep, o que eu posso fazer, né? Porque já que dura só 3 milissegundos para eu me conectar, eu posso o tempo todo me conectar, desligar e conectar. Isso faz com que a bateria dure horrores. Então são 3 milissegundos do estado de desconectado até a conexão, né? Como assim? 0, connection request, mandei um pacote vazio, mandei um acknowledge e mandei um outro acknowledge. Ou seja, um three-way handshake. E eu já estou me conectando, já estou trocando dados. Ou seja, o slave mandou um advertisement, o master mandou um connect, mandou um pacote empty, vou botar a informação de sincronização, vou mandar um pacote de ACK, e aí já estou me comunicando, posso mandar uma indicação de terminador e mando uma conexão. Então, todo esse processo aqui dura 3 milissegundos. Então, quão pouca energia o Bluetooth Low Energy gera por fazer isso, né? Então, vou assumir um limite de 3 milissegundos por transaction. Vou estimar que eu gasto energia por transmissão adquire 15 miliwatts. Então, uma bateria de 1,5 volts, eu vou estar dizendo que eu vou ter 10 miliamperes, vezes 0,0515 watts, vezes 0,03 segundos. 45 microjoules, né, de potência. Ok, quanto dura? Se eu tiver uma bateria de 1,55 volts, 180 mAh, que custa por volta de uns $2, eu vou ter 180 mAh, dividido por miliampere, né? Eu vou ter 18 horas, que dá 64.800 segundos, que dá 21,6 milhões de transactions. Suponha que um sensor vai enviar uma mensagem a cada minuto, ou seja, ou até um sensor bastante robusto, né? 1.440 mensagens por dia, apenas para mandar as transações sem nenhum tipo de processamento adicional, eu vou ter 15 mil dias. Ou seja, 40 anos. E que excede o tempo de vida da bateria do produto. Ou seja, eu posso ter um marca-passo que vai mandar informações uma vez por hora, uma vez por minuto, e ele vai durar 40 anos. A não ser que o cara tenha posto um marca-passo aos 50 e ele resolva durar até os 110, ele vai funcionar. Mas se o cara botou o marca-passo aos 50, é muito improvável que ele dure até os 110. Mas, né? E se você acha que uma vez por minuto é muito, faz uma vez a cada 10 minutos e dura 400 anos. Aí realmente o cara não vai durar mesmo. Então, o que significa que a bateria seria até mais cara que o sensor, né? Porque lembra que eu falei na aula passada que o sensor Bluetooth deveria tá custando na casa de centavos de dólar? Beleza, então o sensor pode utilizar energias renováveis, como movimento, né? O próprio batimento cardíaco, né? Uma 490 não chega não, Fábio. Mas o próprio batimento cardíaco, a própria temperatura corporal, ou, em outros casos, pode estar usando energia solar, como eu já mostrei. Não, sim, mas isso uma vez por minuto. Se eu faço a cada 10 minutos, estou falando de 450. E essa aqui é uma componente. Não, tranquilo, é que tu tinha falado mais 40, duraria Não, até 110, o cara dura até os 110. Mas, O cara dura até os 110. 50 mais 40 dá 90. Aí o cara teria que trocar de bateria. Ah, sim. Olha que bizarro isso, né? E aqui eu botei uma comparação do Bluetooth clássico, né, SBR e EDR, com o Bluetooth Low Energy, né? E o Zigbee. E aí vocês vão notar que o Bluetooth Low Energy é muito mais parecido com o Zigbee do que ele é parecido com o Classic Bluetooth. Então, só para lembrar o Zigbee. Zigbee podendo trabalhar com Star Network ou Cluster Network, ou ainda Zigbee Pro, né, totalmente Mesh Network. Aqui, só Reduced Function Devices. Aqui,
né? Reduced Functional Devices e Full Functional Devices, aqui só Full Functional Devices, né? E aí eu tenho, para vocês terem noção de como isso evoluiu em termos de pilhas protocolares, eu tenho o Zigbee usando a Radio Frequency for Content Distribution, né? R4FCE, que era a pilha original de network do Zigbee. Ela evolui para o 6LoWPAN, mas aí chega o Bluetooth Low Energy. Gente, qual é a diferença entre o Bluetooth e Low Energy? Isso aqui eu tirei de uma sheet de produto do Bluetooth Low Energy, né? Tipo assim, em termos de... É claro que isso aqui é Pro Bluetooth Low Energy, mas eu vou dar alguns prós para o Zigbee. Em termos de negócio, o Zigbee é mais velho que o Low Energy e trabalhou por várias iterações, ou seja, ele é mais maduro. Ele tem um market share, mas não muita gente usando Zigbee ainda, né? Vocês não têm Zigbee em casa. E algumas barreiras de conectividade, né? O Zigbee não está no PC de vocês. O Bluetooth está. Tecnológico, o Zigbee é low power, mas o Bluetooth tem ainda menos poder de consumo. É claro que isso depende de aplicação para aplicação, mas isso é verdade. As stacks do Zigbee é de baixa necessidade computacional, né? Mas o do Bluetooth LE é ainda mais simples. Então, o Zigbee, hoje, ele tem a dianteira, né? Mas para determinadas aplicações do Bluetooth Low Energy, ela é ainda mais indicada. Então, onde é que a gente está usando o Bluetooth Low Energy hoje em dia? Aplicações de proximity, de tempo, de emergência, network availability, né? Uso de interfaces pessoais, controle remoto, controle via Bluetooth, sensores de temperatura, umidade, ventilação, I/O automation, ou seja, tudo que a minha aplicação é ponto a ponto. Então, a grande diferença entre o Bluetooth Low Energy e o Zigbee é a existência de uma rede. Então, enquanto o Zigbee ele vai ser aplicável em situações onde eu não tenho acesso a uma infraestrutura, e essa minha infraestrutura de sensoriamento ela tem que fazer todo o papel, enquanto o Bluetooth Low Energy vai ser muito mais indicado para umas aplicações mais restritas, onde apesar de eu poder ter muitos sensores e sensores centralizados. E um exemplo de variação de estado, por exemplo, por proximidade eu posso garantir que eu estou no carro, eu estou no escritório, eu estou numa sala de reuniões ou eu estou no cinema, que vai permitir detecção de presença, como, por exemplo, ligar as luzes, trancar a casa, desligar o alarme quando eu estiver acordado, né? E objetos do dia a dia que já têm Bluetooth podem virar sensores capazes de monitorar de forma ubíqua. Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês do protocolo. Vocês veem que ele é bem simples, que ele é bem reduzidinho. Eu vou mostrar para vocês agora um exercício. Deixa eu só parar aqui a transmissão. Cláudio, Vai fazer. Pergunta aí, curiosidade. Como é que nasce uma RFC, um protocolo? Se a pessoa tem ideia de fazer um protocolo que vai melhorar alguma coisa, criar um protocolo novo, como é que isso chega a virar realidade, né? Você escreve, coloca lá no RFC e as pessoas comentam. Você só publica na RFC e reza para aquilo ficar popular? Tipo isso. Na verdade, você tem grupos de trabalho, né? Por exemplo, o Sávio, a gente trabalha muito com IETF, tá, gente? Meu laboratório, a gente gosta bastante. Então, tem reuniões do IETF que vocês, que são reuniões que eu já falei para vocês, CGIBR, LACNIC, vira draft, João, mas tudo vira draft, mas é só você publicar. Né? E o draft ele é discutir. Então, o draft você pode escrever. Qual é o processo de geração de uma RFC? Vamos lá. Então, você não precisa necessariamente estar participando de uma desses grupos ainda. Você pode simplesmente escrever um draft num formato pré-estabelecido, publicar esse draft e começar a participar das reuniões para você explicar por que esse draft é necessário e por que esse protocolo, qual o problema que esse protocolo está sendo, esse protocolo resolve, tá? Então, por exemplo, a gente está lidando assim, esse meu aluno, Sávio, ele está fazendo a dissertação dele de mestrado num protocolo de segurança para IoT, né? Que ele está dentro do grupo de trabalho do CGIBR, está dentro do grupo de trabalho do IETF, inclusive IETF, CGIBR, LACNIC, eles dão bolsas para alunos participarem dessas reuniões, né? Tem algumas bolsas que a galera tem participado, então o Sávio já viajou o mundo, né, participando desse tipo de reunião. E nessas reuniões eles vão discutir quais são os rumos que eles esperam, quais são os próximos protocolos, né? Exatamente. Então, beleza. Então o Diego também já participou desse tipo de coisa, né?
E a gente tem discutido, inclusive a gente deve estar num workshop falando justamente sobre essa questão de segurança em IoT. A gente está propondo uma alteração de uma RFC para IoT, né? E aí, uma vez que você vai publicar, esse texto vai passar por um escrutínio, né? Por pessoas criticando, falando, melhorando, grupos de trabalho, e aí, uma vez que ele for aceito, ele vai virar uma RFC. Mas entenda o seguinte, virar uma RFC não quer dizer absolutamente nada. O SixLowPan, durante muito tempo, foi draft. E foi usado da mesma forma. Vários dos protocolos que vocês hoje usam como RFCs, eles existiam como drafts muito antes de virarem protocolos reais. Então, o que determina o uso de um protocolo? A necessidade do mercado. Então, se você tem um problema, esse problema precisa ser resolvido, e a tua ideia resolve esse problema, a galera, bicho, não quer nem saber. Vai resolver o problema. Lembra quando alguém aqui usou WPA em casa? Eu usei o app, usei WPA, usei WPA2, usei tudo. Se algum de vocês usou WPA em casa, né? Vocês estariam utilizando um draft. Ele não era um padrão. Entendem essa diferença? Então, assim, não quer dizer que... No trabalho é pior ainda, João. Você não me fala um negócio desse porque eu sei onde é que você trabalha. Assustador. Mas vamos lá. Nossa Senhora. Valha-me Deus, Nosso Senhor. Vamos nessa. Não faz tempo. Ok. Deixa eu só mostrar para vocês uma aplicação do Bluetooth Low Energy que é muito interessante, que eu gosto bastante, né, e que eu acho que é muito legal de vocês terem noção de que existe. Essa aqui é uma aplicação de conta nesse modelo de COVID, né? Deixa eu esperar aqui apresentar. Aqui, essa é uma aplicação de contact tracing, onde eu uso o Arduino Nano BLS Sense, que é a motherboard, tá? Eu vou usar um oxímetrozinho, tá? Que eu posso utilizar, e um displayzinho. Então, assim, é claro que esse candango aqui é uma aplicação muito mais complicada, mas ela podia ser uma aplicação simplesmente de tracing, que é o seguinte, olha só, se alguém estava com uma pessoa que tem Covid, eu posso pegar a partir do MAC, do BLE, quem estava com ele num determinado local. E esse chip está embutido num crachá de laboratório. Então, eu vou passar esse link aqui para vocês, para que vocês possam dar uma olhada com calma. Eu vou botar esse link também lá no nosso grupo, lá no nosso Classroom, tá? E vou botar uns papers hoje sobre BLE e uns papers sobre RFID para que vocês deem uma olhada. Alguns textos muito interessantes, né? E olha só que bonitinho essa pulseirinha sendo utilizada de forma impressa numa impressora 3D, tá? Então não tem nada aqui que a gente não possa reproduzir. Olha só, e se eu não me engano, a própria plaquinha do BLE está disponível lá para vocês utilizarem, para vocês brincarem, para vocês testarem isso aqui naquela plataforma que eu mostrei para vocês, cujo nome eu esqueci agora, porque eu estou ficando velho e esquecido. Ô, Cláudio, o que isso aí faz? Ela verifica se você tem um crachazinho com esse chip Bluetooth. Se você foi diagnosticado com Covid ou se você está com uma temperatura alta, ele te coloca como potencial suspeito. Então, por exemplo, se eu estou com Covid, você passou perto de mim, eu já estou marcado como Covid, mas você passa a ser suspeito. Eu vou dizer para você ficar em casa. Ah, tá. Mas isso tem já o referenciamento? Tá? Não precisa. Eu sei, as duas placas Bluetooth entraram na fase de advertising, trocaram os MACs entre si, eu já registrei isso aqui numa base de dados. Eu não preciso saber onde é que você esteve. Eu só preciso saber que você teve em contato com alguém que teve Covid, então, portanto, você é um suspeito. Tá, entendi. Legal, hein? É uma aplicação muito barata de fazer, é muito simples, e olha só, cabe numa pulseira e a bateria é ridiculamente pequena. Tá, mas isso aí teria que ser usado em massa, né, para ter uma efetividade, né? Não necessariamente, pode ser o seguinte, pega no caso da própria universidade, onde você tem laboratórios, né, pode ser que você colocasse, por exemplo, tem laboratórios que não podem parar, porque são laboratórios de cultura, tem que cuidar de bicho, esse tipo de coisa. Então, nesses laboratórios, o cara teria uma pulseira, se alguém foi diagnosticado, todo mundo que esteve com ele
numa área fechada durante esse determinado período, fica em quarentena também. Um sistema gerenciador central, né? Na verdade, o ideal seria que seja para os dois, mas isso vai depender da tua aplicação, tá bom? E o que é interessante é que aqui também, eu vou botar aqui o link da IOTA, tá? O que é a IOTA? IOTA, vocês vão ver aqui, quando a gente falar sobre aplicações. A semana que vem vai ser uma semana extremamente subversiva, tá, gente? Onde eu vou mostrar para vocês, vou discutir alguns problemas que o LoRa traz para a gente, o NB e o AT trazem para a gente, e como é que a gente pode fazer uma internet alternativa utilizando uma combinação de LoRa, NB e AT e blockchain, tá? Então essas são questões que a gente vai tratar ao longo do curso, então é isso que a gente está fazendo. E olha só que interessante, o código-fonte está aqui para aqueles que quiserem utilizar. Tá bom? Então, quem quiser utilizar naquele simulador, cujo nome eu esqueci, do Autodesk, me ajudem, por favor, que eu passei para vocês. Qual era o nome do negócio? Tinkercad, muito obrigado, Luiz. Se botarem lá no Tinkercad, é só pegar isso aqui, copiar e colocar lá, que vocês vão poder dar uma experimentadinha de como é o projeto. Tá? Então, senhores, dúvidas, traumas ou desilusões? Quinta-feira eu vou falar sobre 802.15.4e e NFC, mostrar as diferenças em relação ao RFID, né? E o 15.4e falando em relação ao ZigBee. E isso a gente termina o que a gente chama de protocolos de baixa e curta distância. Tá bom? Dúvidas, traumas ou desilusões? Vou colocar a atividade hoje lá no Classroom, vou botar mais uns textos e uns materiais, e o que eu espero que vocês leiam essa semana. Alguém? Dúvidas, traumas, desilusões, tristezas? Ô, Cláudio, por enquanto a atividade só teve... Só uma. Só teve aqueles dois trabalhos, né? Do Uberleaf. Isso, porque na verdade o que acontece, Fábio? Eu estava conversando no começo da aula, que se eu quero que vocês reflitam sobre isso e se preparem para fazer o trabalho, não adianta eu entupir vocês de atividade, tá? Então, é melhor que eu gaste tempo com vocês lendo os materiais que eu coloco, com vocês assistindo os vídeos, com vocês lendo os papers para se preparar para ter uma reflexão mais profunda nos trabalhos, do que eu entupir vocês de atividade operacional. Operacional é a graduação. Isso aqui é uma disciplina de mestrado. Então, eu quero muito que vocês deem esse próximo passo, né? E eu vou cobrar de vocês desse próximo passo, né? Então, eu preciso de uma visão mais reflexiva sobre o trabalho. Tá bom? Mais alguma coisa? Mas é claro que hoje vai ter um trabalhinho, né? Francisco, na verdade, de dentro do SIGA, você consegue o acesso ao I3E, tá? De dentro do SIGA, vocês têm acesso ao portal de periódicos da CAPES. Dentro do portal de periódicos da CAPES, você tem acesso ao I3E. Tá bom? Isso, o proxy da intranet resolve. E aí vocês têm acesso a esse tipo de coisa. É claro que... Né? E aí, tipo assim, tudo lá pago, tudo legalizado, tudo bonitinho. E eu recomendo muito para todos vocês essa ser a ferramenta que vocês usem, né, internamente. Tá bom? Mais alguma coisa? Mas tanto quanto possível, Francisco, eu vou buscar botar, então, os links diretos para os que são abertos com PDF para ajudar. Tá? Mais alguma coisa, senhores? Mais dúvidas, mais traumas, mais desilusões? Então, beleza. Hoje a gente falou brevemente, só recapitulando, sobre o RFID e Bluetooth Low Energy. Na aula que vem a gente vai falar brevemente sobre 802.15.4e e sobre o NFC. Vou gravar vídeos, né, separados da aula, explicando cada um deles individualmente. Vou dar uma corrigida também nos slides, que eu notei algumas pequenas inconsistências. E vou liberar para vocês já isso aqui. Então, eu vou parar aqui a gravação